Olá, meu nome é Lucas Lorenzetti, eu sou diretor aqui do Instituto Mundo Bíblico. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Antes de começar a sua aula, eu gostaria de fazer um rápido convite para você a se inscrever no nosso canal, clicar aqui embaixo, assinar o nosso canal para estar recebendo o nosso conteúdo. A gente tem postado bastante aulas, conteúdos diversos, temas importantes para te ajudar na sua caminhada cristã. Se você gostar desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e também compartilhar ele no seu grupo da igreja, no seu WhatsApp, mandar para as pessoas, que eu tenho certeza que tem alguém precisando escutar essa mensagem. Fique agora com a sua aula e que Deus te abençoe. Olá, tudo bem com vocês? Já repararam que existem algumas questões que são realmente difíceis e que desafiam muitas vezes a nossa fé? Pois é, hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tipo de pergunta e o que a gente tem para responder e o que a gente pode saber sobre essas questões. Eu sou o Pastor Léo e hoje a nossa conversa é sobre se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade, mortes, guerras, fomes, tanta coisa fora do lugar e às vezes a gente fica sem saber relacionar a bondade de Deus com tudo que está fora do lugar, com toda a maldade que existe dentro do mundo. Existem duas questões por trás dessa pergunta que a gente precisa entender: a bondade de Deus e a onipotência. Porque para a gente é difícil fazer essa relação, porque se Deus tem todo o poder, a gente logo começa a imaginar que esse todo o poder vai fazer com que todas as coisas estejam nos seus devidos lugares. Por que Deus não acaba com a fome da África? Por que Deus não resolve a doença dos meus pais? Por que Deus não resolve o problema familiar? A gente começa a fazer vários questionamentos porque a gente começa a supor que todo o poder na mão de Deus vai colocar todas as coisas e o mundo vai ficar totalmente perfeito e a vida vai ser maravilhosa. E a gente se depara com o fato de, apesar do nosso Deus ser totalmente bondoso e totalmente poderoso, as coisas ainda estão fora do lugar e muitas vezes isso vai desafiar a sua fé. Richard Dawkins, que é um ateu barulhento e militante, escreveu um livro chamado Deus no Delírio. Ele chega a dizer o seguinte: o Deus do Antigo Testamento é talvez o personagem mais desagradável da ficção. E ele vai atribuir uma série de adjetivos como orgulhoso, rancoroso. A pergunta que eu faço para você é: diante desses questionamentos na fome na África, ou crianças que morrem antes da hora, ou as questões de saúde da sua família, talvez, será que você pensa isso sobre o seu Deus? Será que você guarda isso a 7 chaves com medo de perder a sua fé? Porque você ainda não começou, você não aprendeu a relacionar a bondade de Deus, o poder de Deus com o seu problema. Ou então com questões que você não tem resposta. C.S. Lewis chega a dizer, nesse momento de angústia que o ser humano passa diante de problemas que parecem ser insolúveis, e a gente vai diante de Deus, a gente recorre a Deus e a sensação que a gente tem que é uma porta fechada na cara ao som de um ferrolho sendo passado 2 vezes no lado de dentro. Porque muitas vezes você está atrás de uma solução para a sua vida, de problemas que são urgentes para você, e quando você se dirige a Deus, você escuta silêncio, silêncio, e você não vê o seu problema resolvido. A questão é: se Deus é tão bom, por que existe tanta maldade nesse mundo? Existe uma fronteira. Nesse lugar difícil, quando essas respostas são colocadas diante de nós e a gente fica perguntando e os nossos olhos ficam atentos à fome que não se resolve, o problema que não se resolve, a doença que não resolve, a morte que se impõe, existe uma fronteira que a gente acaba tendo que lidar. De um lado a gente tem um sentimento de abandono e do lado a gente tem a apostasia. Lembra que a apostasia é fugir, se retirar, é virar as costas ao Evangelho. Então existe uma fronteira sutil entre esses dois sentimentos que na vida do cristão muitas vezes a gente vai ter que lidar com esse sentimento de abandono, esse sentimento de falta de resposta, e existe essa fronteira então para o outro lado, que é virar as costas, decidir largar a fé.
O texto de João 20, versículo 38, Tomé faz uma das afirmações incríveis e incrivelmente bonitas na Bíblia, né? Depois de viver aquele momento de dúvida se Jesus realmente ressuscitou, se realmente era Jesus, a declaração de Tomé: Tu és meu Senhor e meu Deus. Sobre isso, Jonas Madureira fez uma afirmação que realmente toca o meu coração. Cristo não apenas sabe transformar água em vinho, mas dúvida em adoração. Muitas vezes a gente tem tanta dúvida sobre a vida, tantas dúvidas do que Deus vai fazer com a gente, do que Deus não vai fazer, e a questão não é se a gente tem ou não tem dúvidas, a questão não é se a gente consegue ou não consegue responder, mas é que o nosso Deus é capaz de transformar as nossas dúvidas em adoração. Então, não se perca nesse momento, porque existe uma fronteira que ameaça você, que ameaça a mim, que é justamente em enfrentar esse sentimento de abandono, essa falta de resposta e, do outro lado, virar as costas da fé, abandonar a fé. Mais uma vez eu vou funcionar como advogado ao avesso. Eu vou citar de novo o ateu Richard Dawkins, que ele ataca o pensamento cristão, ele ataca a Bíblia, dizendo que não existe sentido nessa relação de confiança que o crente tem com Deus, essa relação de confiança que Abraão tinha com Deus. Acompanha comigo. Um moralista moderno não poderia deixar de imaginar como uma criança conseguiria se recuperar de tamanho trauma psicológico. Pelos padrões da moralidade moderna, essa história vergonhosa é ao mesmo tempo um exemplo de abuso infantil, intimidação em dois relacionamentos assimétricos de poder. E ele ainda continua o ataque dizendo que esse tipo de comportamento é característico de quem se esconde dizendo: eu só estava seguindo ordens. Perceba que se a gente realmente absorver ou aceitar essa moral moderna, a gente vai ler alguns textos bíblicos e a gente vai ficar desconfiado deles, porque a gente acha que é uma moral que vai trazer trauma psicológico, essa criança vai ficar traumatizada. Então, a gente está tão repleto de filosofias do nosso tempo que a gente é incapaz de entender o que o texto bíblico diz pra gente. Você acredita nessa acusação ou você realmente entende a história maravilhosa que existe de Abraão sobre ser o pai da fé? Quando você lê a Bíblia, Abraão é mais o pai da fé ou é alguém que causa traumas psicológicos no seu filho? O que realmente impacta ou marca o seu coração? O que fica para você? O Jonas Madureira usa uma expressão muito interessante, né, que é polícia triunfalista. A ideia de que existe um grupo de crentes que quer negar que a Bíblia tem questões difíceis. E procura fugir disso ao máximo, como se... Não vamos falar disso. Sabe aquelas coisas que você chega em casa e ninguém pode falar, porque se você falar, olha, cuidado, não diz isso. Então, a gente percebe no meio evangélico que quando as questões são mais difíceis, quando se vai falar sobre o sofrimento, quando vai se falar sobre o mal e questões desse tipo, parece que existe uma cortina, um muro de fumaça. Eu me lembro por época das Olimpíadas e alguns eventos que tiveram no Rio, eles fizeram tapumes na saída do aeroporto para que o estrangeiro que estivesse chegando no Rio de Janeiro não visse a favela do outro lado. Mas a ideia é tão ridícula que aqueles tapumes eram incapazes de tapar toda a visão. Da mesma forma, parece que existe no meio evangélico pessoas que estão simplesmente tentando fugir dessas questões difíceis. O problema é que mais cedo ou mais tarde, essas questões difíceis vão bater na porta do seu coração. E que resposta a gente tem para dar? Existe um lugar que é pouco visitado, justamente porque muitos cristãos, muitos evangélicos não deixam que a gente chegue nesse lugar confuso, onde as dúvidas vão aparecer. Então, eu lembro por ocasião que meu pai teve câncer, depois meu pai teve Alzheimer, e eu me lembro de toda a família orando, eu me lembro de todas as igrejas que a gente conhecia orando para que Deus abençoasse, principalmente na fase do câncer, para que Deus curasse, para que Deus restaurasse a saúde, e a gente gastava horas como família e como igrejas orando pela vida do meu pai, e a gente simplesmente não viu a cura do meu pai acontecer.
acontecer. Então tem aquele grupo de pessoas que vai dizer, não, eu não tenho enfermidade, porque eu tenho, então nenhuma enfermidade vem sobre a minha vida. A questão é que as filas dos hospitais, os hospitais vão continuar cheios, você querendo ou não. E os hospitais vão estar cheios de gente que tem fé verdadeira. Existem muitas famílias que são sinceros, que estão sinceras e que estão sendo destruídas sim. Então a gente não pode fechar os olhos para tudo que existe que tira a vida do prumo, que tira a vida de fora do lugar. A gente não pode ser sensacionalista achando que a vida realmente é um mar de rosa, onde todas as coisas estão no seu devido lugar. E ao mesmo tempo a gente é desafiado que no meio desse caos Deus continua sendo bom. Como que você consegue organizar essas coisas se você for simplista? Simplesmente você não vai chegar nem de longe no fundo dessa questão. Existe um momento na vida do cristão onde esse dilema não consegue mais ser escondido, porque a gente não tem mais força para esconder. A gente vê que a gente acredita em Deus, a gente entende que Deus é bom, mas existem coisas na realidade que parecem contradizer tudo que a gente crê. Nesse momento, o dilema se expõe, é colocado na mesa. E quando a gente visita esse lugar, existe uma possibilidade, uma chance de deixar a nossa fé ainda mais viva, ainda mais vigorosa. E esse lugar pouco visitado eu gosto de chamar de lamentação. Lamentação é o contrário de uma oração bonitinha. Ela é feia, muitas vezes é melancólica, ela é questionadora e às vezes ela é até petulante, porque às vezes a gente fala para Deus coisas que a gente até se arrepende de dizer no meio da nossa angústia, no meio das nossas dúvidas, no meio dos nossos medos, porque a gente vê as coisas tão estranhas. Diferente é a murmuração, porque na murmuração não existe amor, não existe fé, é só ressentimento, é ódio contra Deus, é ofensa, comparações gratuitas e injustas. Existe um momento na vida da gente onde a adoração encontra os nossos dilemas. E se você quer descobrir um tipo de adoração mais poderosa, as adorações mais poderosas vão surgir quando seus dilemas mais profundos estiverem acontecendo dentro de você. Enquanto você estiver perguntando por que a minha família não é restaurada, por que a saúde da pessoa que eu amo tanto não é restaurada, no meio desses maiores dilemas, enquanto a gente está lamentando e a nossa adoração encontra os nossos dilemas, é nesse lugar onde a sua vida pode ser profundamente edificada na sua fé em Jesus Cristo. Eu quero que você pense nessa citação que eu vou fazer agora, que eu extraí do livro Inteligência Humilhada, do Jonas Madureira. Pensa nisso. A lamentação é a oração de alguém que continua amando, crendo e que tem um dilema que não pode ser mais escondido debaixo do tapete. Chega um momento na vida do crente que as atividades da igreja, o seu conhecimento, as suas experiências não são suficientes para acalmar e aquietar a sua alma, porque algumas perguntas começam a pesar tão profundamente sobre você que nada do que você faça consegue acalmar o seu coração. Jó passou por isso, Jeremias passou por isso, Moisés passou por isso, Elias passou por isso e fatalmente eu e você vamos passar por isso. Esse lugar pouco visitado é quando a nossa lamentação encontra as nossas dúvidas e as nossas dúvidas são transformadas pela nossa adoração. E eu não estou querendo dizer em nenhum momento que eu tenho para você a resposta por que a fome da África não é resolvida, mas muito pelo contrário, existe uma oportunidade quando essas questões chegam diante de você, quando essas inquietações começam a assaltar a sua alma, existe uma oportunidade única de você fortalecer a sua fé de uma maneira incrivelmente nova e poderosa. Essas perguntas não servem para que a gente saiba tudo o que acontece ao nosso redor. Essas perguntas não servem para a gente explicar toda a natureza da vida, toda a dinâmica dos relacionamentos, o que está certo, o que está errado. Essas perguntas servem para a gente sermos moldados e formatados a desenvolver uma dependência de Deus. Que sem essas perguntas, talvez a gente nunca chegaria nesse nível de dependência. Esse lugar chamado lamentação e adoração é sobre não se escandalizar com as suas dúvidas e com os seus dilemas,
Porque todas as pessoas que estão do seu lado também têm dúvidas, também têm dilemas, e bem-aventurado aquele que não se escandaliza com as suas próprias confusões, com seus próprios limites. Esse lugar é sobre não fingir que você não tem questões, que você olha para Deus e você não consegue responder. A Bíblia traz uma mensagem maravilhosa e ao mesmo tempo intrigante, que o mesmo Deus que é soberano, todo bondoso, é também um Deus sofredor. Deus resolve sofrer mesmo tendo todo o poder. O que isso diz para você? Existe alguma coisa que é simplesmente surpreendente, que aquece meu coração. Ao invés de acabar com o sofrimento e a maldade que existe no mundo, o Deus Todo-Poderoso, ele sofre. Ele resolveu sofrer. Ele é golpeado pela maldade. Ele sai do trono e, em vez de resolver todas as questões que estão pendentes na sua vida e na vida de todas as gerações, um Deus que tem poder para acabar com todo o mal, mesmo assim, ele resolve: eu vou sofrer com eles. Não existe nenhuma religião, não existe nenhuma filosofia onde o ser mais poderoso de todos, apesar de todo o poder, de toda a glória, ele escolhe o sofrimento como movimento de se aproximar da sua criatura. Um Deus que sofre. Só o Deus da Bíblia é capaz de tamanha doação. Para a gente concluir a nossa conversa, eu quero usar o texto de Apocalipse para a gente trazer algumas imagens, algumas figuras para a gente fazer uma reflexão final. O texto de Apocalipse, então, apresenta três ideias. O bebê, que é o símbolo do Cristo, a mulher, que é o símbolo da igreja, e o dragão, que é o símbolo do inimigo. E é muito interessante que nesse cenário onde Cristo é representado por um bebê, a gente vê toda a simbologia do nosso inimigo no dragão, porque a gente tem dentro do nosso coração um desejo de que o mal seja destruído, que o dragão que nos ameaça, que os dragões que nos assustam. Então, pensa nessa imagem do dragão como sendo tudo aquilo que te ameaça, te intimida, tudo aquilo que existe na sua vida que te oprime, que te mata aos poucos. O nosso desejo é que Cristo venha e acabe com o dragão, para que a gente pare de sofrer, para que Cristo venha e todas as enfermidades sejam curadas, para que Cristo venha e todas as crises familiares sejam resolvidas e as famílias vivam em paz, para que Cristo venha e não existe mais fome na África. O problema é que o texto apresenta para a gente o dragão continua ali e o bebê parece ser tão frágil. Isso traz uma mensagem muito importante sobre a nossa fé. O Deus que é todo poderoso, ele se insere na história como alguém que também sofre a história, como a gente conversou. Esse texto está falando para a gente que existe uma inversão na nossa lógica de prioridade. Para a Bíblia, existe alguma coisa mais importante do que acabar com o dragão. Na Bíblia, existe alguma coisa mais importante do que acabar com o mal. Eu quero que você comece a imaginar o que pode ser. A Bíblia inverte essa lógica. Porque no movimento de salvação, de redenção, aquilo que Deus está trabalhando no seu coração, no meu coração, existe alguma coisa muito mais importante, muito mais urgente. O que precisa abrir nos nossos olhos é que na prioridade de um Deus todo santo, todo poderoso, todo atencioso, existe alguma coisa no coração de Deus que ele julga ser mais importante, mais sério e que ele quer realizar no coração da igreja antes que ele acabe com o dragão, porque a sua Bíblia, a nossa Bíblia diz que Deus separou um dia para o juízo onde todos vão passar diante do juiz, inclusive o dragão. Isso significa que existe alguma coisa urgente no coração de Deus que tem a ver com você, que tem a ver comigo. Ele está operando uma salvação, uma obra, um trabalho maravilhoso, misterioso, que precisa ser concluído antes de que todas essas coisas que você clama, que às vezes você chora e como C.S. Lewis você sente como se fosse uma porta, um ferrolho fechado na sua cara, com
duas voltas e você sente que não aconteceu nada e que Deus está blindado, não querendo te ouvir. Então, nesse momento, você precisa imaginar o que pode ser tão urgente para um Deus tão santo de acabar com todos os dragões que assustam a sua alma. Recentemente, eu atendi uma jovem passando por um problema familiar muito complexo. Obviamente, eu não vou expor o nome dela, mas ela passou por problemas familiares muito profundos, muito sérios. Foi atormentada dentro de casa por pai, padrasto, por mãe. Coisas absurdas, diabólicas aconteceram na vida dessa jovem. E conversando com ela, eu comecei a pontuar justamente sobre o que a gente está conversando agora. Eu falando para ela, eu sei que a sua expectativa é que Deus simplesmente viesse e exigisse justiça dos seus familiares, para que eles reparassem os erros que eles cometeram com você. Eu sei que a expectativa do seu coração é que Deus desse uma sacudida na sua mãe, no seu pai, no seu padrasto, e que as coisas voltassem para o lugar. Eu sei que quando você chora, você se vira para diante de Deus e você pede, Deus, resolve a minha vida e resolve a minha família, mas você precisa entender que a Bíblia que está nas suas mãos traz uma mensagem incrivelmente diferente para você. O Deus que tem todo o poder, em vez de vir com fúria sobre os seus pais e exigir justiça, Ele escolhe sofrer junto com você. Ele abandona o trono, Ele esvazia de toda a sua glória. Em vez de colocar as peças que você entende que precisam ser colocadas no seu devido lugar, Ele se esvazia da glória e Ele resolve, eu vou sofrer com você. Eu queria que você pensasse nisso, porque o plano de Deus para que você enfrente os seus sofrimentos é radicalmente do que o seu coração vive dizendo, vive orando. Deus escolheu sofrer junto com você, para que nesse momento onde as coisas estão fora do lugar, onde a sua família não faz sentido, onde você é injustiçado, onde você é ferido, onde as suas feridas parecem saltar para fora de você, o Deus Todo-Poderoso, Ele decide, não, para tudo, porque nesse momento eu quero ter intimidade com essa pessoa só precisa crer no meu filho. O Deus Todo-Poderoso é um Deus que sofre com você. Todo sofrimento que existe no seu coração é um sofrimento que existe no coração do Pai. A Bíblia chama para que você participe do sofrimento de Cristo. E se você não entender que o Deus, o dono da história, escolheu participar do seu sofrimento em vez de resolver o seu sofrimento, você vai ter dificuldade de confiar nesse Deus. Por isso, entenda isso. Creia que existe um convite de uma caminhada estranha, mas transformadora. E eu quero terminar com essa frase, eu quero que você acompanhe na sua tela essa afirmação do Tim Keller, tão interessante. O mal está enraizado de tal forma no coração do ser humano que se Cristo viesse como poder para destruí-lo, onde quer que o encontrasse, teria de nos destruir também. Em vez de vir ao mundo como um general à frente de um exército, ele veio em fraqueza e caminhou em direção da cruz para pagar os nossos pecados. Por isso, um dia ele retornará para destruir o pecado de uma vez por todas, sem precisar nos julgar também. Por isso que da primeira vez ele veio como um bebê, mas da segunda vez ele vai voltar como um general. Participe da vida de Cristo. Participe do poder de Cristo. Certamente existem dúvidas que talvez confundam o seu coração, mas a pergunta que eu faço para você é se você experimenta um Deus que sofre junto com você. Porque a mesma Bíblia diz para a gente, estive nu e você me deu o que vestir. Estive preso e você foi me visitar. Tive fome e você me deu o que comer. O Deus da Bíblia é um Deus que experimenta o sofrimento do nosso lado. A pergunta que eu faço para você, no meio de todas as suas inquietações, se você tem experimentado um Deus que participa junto com você de cada sofrimento que você experimenta nessa vida. Essa experiência vai fazer com que todas as perguntas que o seu coração venha fazer te torne uma pessoa cada vez mais confiante de um Deus que é todo-poderoso e todo bondoso.
Que essa palavra alcance o seu coração, que essa palavra acalme a sua alma e traga edificação profunda para você. Mas eu quero pedir que você ainda fique mais um pouquinho com a gente, porque a gente tem um recadinho muito especial para abençoar a sua vida. Que Deus te abençoe de uma forma profunda e completa. Olá, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, mas eu não posso deixar de fazer um convite para você. Conheça o Mundo Bíblico, talvez você não saiba quais cursos nós temos, quais materiais a gente disponibiliza para que você possa estar estudando, aprendendo mais da palavra, mergulhando no conteúdo bíblico. Para você que leva o reino de Deus a sério, que entendeu esse chamado na sua vida e quer se aprofundar. Então aqui abaixo desse vídeo tem o nosso site aqui na descrição. Clica, vai lá, conhece o Mundo Bíblico e a gente vai estar te esperando aqui na nossa família. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo conteúdo.